como a gente estava falando, como que a gente se organiza dentro de um negócio que está em crescimento rápido e acelerado, né? O negócio começou a crescer, no mês seguinte cresce mais, e depois cresce mais, e a coisa vem de uma maneira avassaladora, né? Um problema muito bom, mas é muito comum a gente encontrar empreendedor que cresceu e começou a ter problemas que não tinha antes. É muito normal, tá? O que muito empreendedor diz quando o negócio começa a crescer? Se o negócio está crescendo, como é que a gente está fazendo menos dinheiro? Parece que eu cresço, mês passado sobrava 100, agora sobra 50 e eu dobrei de tamanho. Por que isso? Né? Tem uma questão de capital de giro muitas vezes, que muito empreendedor não sabe fazer a conta ali, e esse capital de giro às vezes aparece de lugares que a gente não esperava, tá? Eu não tenho mais meu negócio na mão, agora o meu negócio é que me tem na mão, então eu fico que nem biruta de aeroporto, pra cá, vou pra lá, e não sei mais. Antes eu sentava e conseguia organizar minha rotina, me direcionar o que a gente ia fazer, o que não ia fazer. Agora a coisa vem, cliente brigando, eu mudo as coisas porque esse cliente está brigando. Então, o negócio tem o empreendedor na mão e o empreendedor fica refém daquela situação. Tudo que eu faço o dia todo é ficar lá enchendo a paciência do pessoal. Vamos, faz isso, faz aquilo. Então, o empreendedor para de ter o espaço para conseguir pensar e entender o negócio dele. Ele fica só tocando as pessoas para que todo mundo consiga fazer o negócio funcionar. É impossível tirar férias e deixar esse negócio funcionando, porque se eu não venho aqui, já tem pessoal que não consegue entregar aquilo, atrasa, não cuida de onde precisava cuidar, deixa passar um elefante na sala lá e ninguém vê o problema que está dando. Então isso é muito normal. O empreendedor começa a crescer e ele começa a sentir que o negócio está virando uma bagunça totalmente sem foco. Tá? Então, esse é um desafio. Aqui eu vou tentar passar uma coisa bem simples para a gente ver, tentar sair desse caos que geralmente a empresa entra quando ela está observando um crescimento mais exponencial. Tá? Primeiro, eu vou falar de coisas que não funcionam. Você como empreendedor, dono do negócio, tá? Quando o teu negócio começa a dar essa capotada, coisas que não funcionam. Você vai tentar fazer, eu tentei fazer já, e dá com a cara na parede, porque é muito mais difícil ir por esse caminho. Primeiro, tentar ser ultra produtivo. Fala, cara, meu negócio está crescendo, então agora eu vou ter um sistema de resumo de reunião, todas as reuniões eu vou ter um sistema de inteligência artificial dentro da videoconferência, ela vai me resumir tudo, eu vou ter um software de lembretes e eu também vou gerenciar por alertas, eu vou acordar às 5 da manhã e eu vou trabalhar até tarde e eu vou ter call de 15 minutos que vai acabar em ponto porque eu vou ser super pontual. Isso não funciona, tá? Querer ser produtivo? Legal, acho que é válido para todo mundo, saber falar não para certas coisas e tal. Agora, acreditar que o teu negócio só vai se reorganizar porque você precisa ser muito mais produtivo, isso não é verdade, é uma falácia, tá? E a gente fala isso, quanto mais você é valioso para o seu negócio, menos o seu negócio é valioso, tá? Menos, a pessoa fala equity value, menos equity value você está gerando para o seu negócio, porque depende que você esteja ali tocando e fazendo a máquina funcionar, tá? Então, não caiam nessa falácia de acreditar que você é que vai conseguir fazer sozinho esse ganho de produtividade. Criar sistema para controlar tudo. Falar, não, eu vou controlar tudo agora, eu quero relatório, eu quero reporte dessa área, daquela outra, e vamos lá. Isso é outra coisa que não funciona. Tá? Primeiro porque tem muito indicador e muita métrica que acabam medindo só o ego e a vaidade das pessoas. Então, o que chega para você são números que as pessoas querem mostrar e não o que de fato está fazendo a diferença no negócio. Tá? Contratar pessoas super talentosas que esperam que vão resolver e organizar esse caos que se instaurou na empresa. A gente era pequeno, não podia contratar caras com MBA e tal, agora eu vou contratar, esses caras vão entrar e vão organizar a máquina. Tá? Isso não funciona. Tá? Todo mundo fala, os sistemas operacionais falhos comem pessoas talentosas, né?
Agora, sistemas operacionais que funcionam bem acabam pegando pessoas medianas e fazendo a roda funcionar. Tá? E também, algumas distrações que acontecem. Quando você cresce e contrata pessoas que têm um currículo maior, uma empregabilidade maior, você se coloca numa pressão de atender a demanda dessa pessoa, né? É uma pessoa que vai ter algumas exigências também para você cumprir com aquilo. Você tem o período de lua de mel também. Ah, eu coloquei um cara de fora, deixa eu dar aí uns 2, 3 meses para que as ideias dele sejam aprovadas e implementadas, ainda que talvez eu não sei se faz muito sentido, mas o que eu estou fazendo não está dando tão certo, deixa eu ir por esse caminho. Então, nesse começo do crescimento, botar pessoas talentosas e falar, resolvam esse problema, não é o que vai resolver. Contratar uma consultoria ou integrador, falar, a empresa está um caos, agora eu preciso organizar isso aqui. Tá? Não, também não. Por quê? Porque o cara vai vir com uma solução pronta. Ele vai organizar o sistema operacional como dele, não o teu. Né? Ele vai pegar um modelo que ele tem pronto e vai tentar colocar lá para você cumprir aquilo, que muitas vezes não corresponde com a realidade do teu negócio. Tá? E esperar que mais crescimento vai se arrumar sozinho. Não, vamos crescer mais, que aí quando crescer mais a gente se organiza. Aí é que nem acelerar um carro desbalanceado, desalinhado na estrada. Quanto mais você está ali acelerando mais, o volante começa a tremer cada vez mais, o pneu começa a gastar mais, uma hora aquela coisa explode e o problema fica maior ainda. Então não espere que o crescimento vai resolver esse tipo de problema de desorganização e falta de gestão, de saber para onde que o negócio está indo, né? Se está bom ou se está mal. Tá? Então, como criar um sistema que ajude a administrar esse crescimento que está vindo de uma maneira, digamos até descontrolada, tá? Primeiro, você tem que simplificar como você entende o teu negócio, tá? Simplificar de uma maneira muito boba até, tá? Todas as empresas fazem duas coisas. Elas vendem o que elas produzem e elas entregam o que elas venderam. É isso, todo mundo faz isso, tá? Então, e antes de tentar otimizar o que você quer fazer, você precisa visualizar como é que o seu negócio está funcionando. Tá? Então, rabiscar uma lousa, de uma maneira bastante simples, o funcionamento de como que você conquista o cliente e como você entrega o que esses clientes compraram. Tá? E aí você vai construir o seu sistema operativo disso daí. Gente, é simples, tá? Eu não estou querendo falar nada muito complexo. É isso aqui, ó. Coisa muito simples. Como é que o cliente entra, como é que você tem produto, não tem produto, você informa, falta de entrega, selecionar, pagamento. Então, escrever na lousa como é que está funcionando aquela bagunça toda em que você se meteu de crescimento exponencial. Tá? Se não for uma coisa ridiculamente simples, você está com algum problema que você não está conseguindo nem ao menos saber como é que o teu negócio funciona. Tá? E aí, você pode até cair na tentação de querer detalhar mais isso. Tá? Nesse primeiro momento, você pode até detalhar um pouco mais, mas não se perca no exagero e no excesso de detalhamento nesse fluxo. Por quê? A partir do momento que você olhar como é que o teu negócio está funcionando, como que você conquista cliente, como que você entrega o que você vendeu, você vai, às vezes, observar e ver, por exemplo, olha, tem uma pessoa aqui que cuida de despacho de relatório. Cara, onde dentro desse fluxo aqui todo, qual é a função disso que eu estou fazendo ali? Nenhuma. É totalmente desnecessário. O negócio funciona apesar de ter esse custo adicional. Você começa a descobrir coisas que são completamente irrelevantes para esse desenho da operação que você fez. Tá? Só para a gente partir para a definição, o que é esse sistema operacional que eu estou falando? A definição de sistema operacional, o que é? É um set de números, né, de algoritmos, uma linguagem comum que toda empresa consiga entender e
os resultados, os outputs desejados, né? O número que você quer atingir. Então, eu preciso ter uma linguagem comum que todo mundo entenda, né? Olha, se o negócio está indo bem, se está indo mal, que parte está com problema, que parte não está com problema, tá? E aonde esse número deveria estar. Então, se eu tenho, por exemplo, num e-commerce, eu vou falar, olha, quantos clientes estão visitando a página? 100. Quantos clientes estão pesquisando um produto? Ah, nenhum. Então, peraí, eu preciso olhar isso semanalmente. Pô, por que o cliente não está pesquisando o produto? Ah, pesquisou. Quantos pesquisam e quantos compram? Então, peraí, se o cara pesquisou, mas não comprou, qual que é o problema? Ah, ele não está achando o produto. Ah, então tá bom. Ele achou o produto, mas não comprou. Será que é o preço? Será que está com algum problema de meio de pagamento? Então, isso é o que o sistema operacional vai te ajudar a construir. Então, esse aqui é um super complexo, tá? Esse aqui é um fluxograma de venda de uma plataforma de uso de academia, tá? Então, por exemplo, aqui, quando a gente desenha tudo isso, interessante, detalhado, ótimo, maravilha. Não cai na tentação de olhar para tudo isso. Você vai olhar aqui, ó, 3 indicadores, que a gente chama de Power Station, né? Que no caso de um e-commerce seria, olha, quantos visitam e quantos realizam, por exemplo, uma pesquisa ou uma cotação. Imagina que eu vendo seguro pela internet. Quantos pesquisam e quantos fazem a cotação? Quantos conseguem fazer essa cotação? Quantos clicam comprar? E de quantos que clicam, quantos que compram? É isso que eu preciso saber. Né? É só isso que eu preciso acompanhar semanalmente na ponta do lápis. Por quê? São essas Power Stations aqui que vão dizer aonde você está ganhando, aonde você está perdendo o teu negócio, tá? Não adianta eu, por exemplo, vender um seguro e não conseguir fazer uma emissão de uma pólice para o cliente, né? Eu preciso saber como é que está essa quebra ali ou não, tá? São essas coisas vitais. E como é que você faz com que isso seja funcional, implementado do zero, tá? Tem uma companhia chamada Scalable, que tem um conteúdo super interessante que eu vou compartilhar com vocês, tá? Onde a sugestão aqui é a coisa mais dummy ou mais simples possível, que é cada área ter 3 indicadores. 3 indicadores. Ó, marketing, você tem 3 indicadores semanalmente que você vai preencher manual no Google Docs, no Google Sheets, numa planilha. Como assim? Peraí. Você está me falando que você está me vendendo a solução do planeta que é preencher uma planilha manual. É isso mesmo. Back to basics. Vá aos simples. Por quê? Porque se semanalmente você tem uma reunião com o cara do marketing e ele tem 3 coisas para olhar, que são as 3 coisas mais importantes, né? Custo de cliente que ele comprou no Google, conversão do cliente que ele trouxe por venda, tá? E ele tem que preencher isso manualmente numa planilha toda semana. Primeiro, ele vai ser o dono do indicador. Ele vai poder olhar, antes dele te trazer, de você se reunir, ele vai ter que preencher manual, ele vai falar, putz, cara, isso aqui dobrou de uma semana para outra. Cara, como é que eu vou explicar isso aqui? O que eu posso fazer já para chegar com a explicação do que aconteceu e que não vai acontecer mais? É básico do básico, mas quando a gente tem um excesso de indicador, report, traz ali, não sei o quê, o número está errado, começa aquele monte de ruído e ninguém chega a conclusão nenhuma. A partir do momento que você tem que preencher aquele dado manualmente e sentar para discutir e acompanhar semanalmente, você começa a ter gerência e responsabilidade em cima daquele indicador, tá? Então é super básico, mas eficiente, tá? Então, resumo de como operacionar o sistema. Manter isso ridiculamente simples. Ridiculamente simples, tá? Não cai na tentação de fazer coisas muito rebuscadas, ultra automatizadas. É por preguiça de pegar um número e preencher 3 células de uma planilha de Excel, tá? Rastreia isso semanalmente, bata sempre nos mesmos indicadores, tá? Não fica mudando, então agora eu quero olhar isso, agora eu quero olhar aquilo, quer dizer, então aí
seu Power Stage não foi bem definido, tá? Disciplina militar, olhar toda semana aquele mesmo indicador com base nos mesmos comparativos, para que isso vai demonstrando a saudabilidade do negócio, para onde que ele está indo, onde você está errando, onde você não tá cumprindo o que você prometeu. Lembrando, sempre, a empresa vende uma coisa e entrega o que vendeu. Simples assim, tá? Mantenha isso de forma manual, tá? Porque quando o cara for preencher, se já tiver problema, ele vai ter que pensar já na solução. Passa vergonha antes da reunião, tá? Então isso é importante. Eu vou ter que levar isso pro chefe aqui. Pô, não vai descobrir na hora que ele abriu o report ali, que o negócio está com problema. Não, ele mesmo já preencheu e já descobriu que está com problema. E reflita sobre alguns indicadores que você está olhando. Isso acontece muitas vezes quando a gente cria um indicador e às vezes erra na escolha desse indicador. Porque é por uma vaidade de uma área, de um cara, eu quero colocar esse indicador para acompanhar semanalmente, e a gente vê que às vezes esse indicador está até flutuando, ou ele não muda em nada, e ele não tem relevância alguma para o negócio. Então, sei lá, eu vou monitorar semanalmente a venda de apólice de seguro para celular, sendo que o meu negócio é 95% venda de seguro de carro. Isso aí dobrou de valor, mas o impacto no negócio é ridículo, não tem nenhum impacto. Eu estou controlando isso só porque tem uma pessoa que gosta desse produto e quer monitorar e quer mostrar serviço, foi invenção dele, ele tem lá vaidade e tal. Então tem que refletir de tempos em tempos se aquele indicador que você está acompanhando é o que de fato faz sentido. Tá? Então agora tem uma sugestão de conteúdo, são 30 minutinhos que vão explicar exatamente isso que eu acabei de falar, tá? Como o sistema operacional ele pode facilitar a tua vida e colocar a ordem de volta nesse caos que se tornou a tua empresa a partir do momento que ele entrou em um crescimento escalável, tá bom? Então fica agora com o vídeo, a gente volta a falar em breve. Bom, retomando agora, para tudo, se você está com o cliente batendo na sua porta, se você não aguenta mais atender cliente, tá? Pode sair para tomar um café, não precisa assistir esse módulo. Fico feliz por ter esse problema teu já resolvido, mas a gente tem que reconhecer que nem todo empreendedor chegou nesse estágio de ter cliente saindo pela janela e tá negando o cliente, tá? E a gente tem uma coisa muito interessante que muitas vezes o nosso cliente não compra e a gente não sabe por que ele não compra, tá? A gente levanta um monte de hipótese e acaba chegando em muitas coisas que não condizem com a realidade do cliente comprar, porque ele não te diz, muitas vezes, o porquê ele não comprou. Muitas vezes não, a grande maioria das vezes ele não te diz por quê. Você tem que ir descobrindo, né, por que esse cara desistiu de ser o seu cliente, tá? Então, dou 5 minutinhos para você escrever 4 hipóteses por que o seu cliente não compra o teu produto ou não contrata o seu serviço, tá? Tenho certeza que a grande maioria vai errar logo na primeira porque o cliente não contrata o produto de vocês, tá? Vamos lá. Dessa lista de hipóteses, desses 4 motivos, vamos começar pelo primeiro. Primeiro motivo, pela cara da cliente aqui, será que alguém já tem uma ideia? Por que esse cliente não comprou o produto? Primeiro, ele não confiou em você. Tá? Ele não te diz isso, ele não vai falar para você, eu não vou comprar de você porque eu não confio em você. Não, ele vai usar outros caminhos para outras mensagens, mas que tem no fundo essa mensagem. Tá? Eu aposto que a grande maioria escreveu que a hipótese número 1 porque o cliente não compra é preço. E eu vou te provar até o final que isso não é verdade. Se for só preço,
a gente fala, você sempre compra o produto mais barato quando você encontra no Mercado Livre? Provavelmente não. Ou quando você procura na internet, eu quero comprar um tênis, e eu chego numa página que eu nunca vi na vida, e ela está com o melhor preço. Você vai comprar nessa página ou não? Provavelmente não. A venda de seguros também é uma coisa muito interessante que acontece. Principalmente quando a gente vende seguro online, o seguro online ele tende a ter bons preços, tá? E muitas vezes o preço está melhor do que um corretor tradicional de seguro. Mas o cliente não compra. Por quê? Porque ele não confia em você, tá? E o que ele te diz se alguém te ligar na hora que você está olhando aquele site que tem o tênis mais barato? Você vai responder provavelmente assim, eu vi aqui, mas eu estou analisando. Estou cotando, estou procurando, estou pensando se eu vou comprar esse tênis ainda. Por trás dessa resposta que você está dando, eu não confio em comprar no seu site. Não sei se você vai entregar, não sei se você vai roubar meu dinheiro, não confiei em comprar no seu site. Tá? Não é preço, não estou nem discutindo preço. Tá? Estou dando uma olhadinha, comecei a procurar agora. Né? Preciso falar com essa é muito característica. Preciso falar com meu pai, com minha mãe, com meu esposo. Não vou tomar decisão agora porque, estou desconfiado. Estou desconfiado. Vou pensar e voltamos a falar. Né? Vou pensar e tal. E como que você contorna isso? Né? Como que você consegue contornar essa falta de confiança que esse cliente demonstrou em você? Tá? Então, uma das coisas que você pode fazer, quando o cliente dá indícios que ele não está confiando em você, é porque talvez ele tenha um outro fornecedor de confiança. Então, uma das coisas que você pode fazer é, você tem outra proposta, está olhando outros lugares, né? Joga essa bola para o cliente de volta, de certa forma. E não fale mal do concorrente, jamais, mas você pode qualificar a sua proposta em detrimento do concorrente. Falando, olha, aqui eu estou com o seu calçado que você está procurando, olha esse número aqui que você está procurando, ele tem na numeração europeia 39,5, você já reparou que é isso? E outra coisa, você está vendo no outro site que você viu ali, eu não sei como é que funciona a entrega, mas o meu aqui eu te entrego em um dia e você consegue acompanhar a entrega por aqui. Tal. Você tem até 7 dias para devolver também. Então você começa a gerar uma confiança maior do que o outro lugar que o seu consumidor está olhando. Tá? Ou então, você usar figuras que transpareçam essa confiança. Olha, o meu Reclame Aqui é bom. Eu tenho tal artista que recomenda, tal influencer que recomenda esse produto. Então, a confiança é uma das principais coisas que derrubam e geram um passo atrás do cliente para não comprar de você. O teu site pode estar esquisito, tá? Um negócio aqui que não apareceu um selo de segurança. Olha, eu fui pagar que demorou para carregar. Não ouvi nenhum... a página das redes sociais de vocês está esquisita, não tem nada. Então, você precisa ganhar essa confiança sem investir milhões de dólares em construção de marca, em que as pessoas possam, isso aqui eu conheço, é Coca-Cola, então eu vou comprar, não tenho nenhum ponto de dúvida, tá? Então esse é o primeiro motivo que ele não compra de você, mas ele não te fala, é confiança. Segundo motivo que ele não compra de você, pela foto, será que dá para a pessoa adivinhar? Não é fruta estragada, não. Você não tem o produto que ele está procurando. Tá? Ele entrou lá no supermercado, na loja, para comprar abacaxi e não tinha o abacaxi. Ele não vai comprar laranja por causa disso. Ele entrou para comprar a numeração do teu site número 39, você não tinha, ele vai comprar em outro lugar. Beleza. Como é que você precisa descobrir isso? Como é que você descobre isso? O cara não me comprou, mas a minha marca é confiável. Meu negócio é de credibilidade. Por que ele não comprou? Né? Como é que você descobre que você não tinha o produto? Bom,
Tinha uma época que os supermercados faziam isso, né? Toda vez que você passava no caixa, ele te perguntava assim, o senhor sentiu falta de alguma coisa? Aí você tinha que falar para ele. Como é que na internet você vai fazer essa pergunta para ele? O senhor sentiu falta de alguma coisa? Vai ficar tendo um pop-up lá, enchendo a paciência, que eu acho que ninguém gosta de responder, e clica em outros, ou vai na primeira opção ali e responde qualquer coisa, né? Essa forma de se descobrir também, mas existem outras, né? Se você está na dúvida se você está sentindo falta de uma marca de tênis no seu e-commerce, né? Quer testar? Faz o seguinte, sobe lá uma numeração e a hora que o cliente clicar, você diz que não tem estoque. Testa de graça. Olha, vamos acompanhar esse indicador. Quantas pessoas clicaram aqui nessa oferta e não compraram? Pô, do dia para a noite, 30% das pessoas clicaram nessa marca aqui que a gente não tem. Cara, então é isso. Está faltando oferta no site. Essa é uma das maneiras de você testar. Imagina agora que você trabalha com serviço, você está negociando e o cara chegou para você e falou, olha, eu quero American Express, eu quero um cartão da American, entrou no banco lá e falou, eu quero American Express. Você não tem American Express, porque a American Express não quer que você venda cartão deles e tal. Você vai perder o cliente, você vai falar, pô, que pena, sorry, eu não consegui fazer um trabalho de ter parceria com eles. Ou então o seguro de uma determinada seguradora. Como é que você contorna isso daí? Primeiro você precisa, você gostou desse? Você quer esse cartão? Você quer? Tá ótimo. Por que você quer esse cartão, cara? O que ele tem de tão bom que você só quer esse cartão? Eu quero porque ele oferece milhas em tal companhia. Então aí você entendeu porque esse cara quer esse produto. Então, peraí. Se você quer esse produto porque ele tem isso, eu também tenho em outro lugar aqui. Que está até melhor que esse aqui. E aí você consegue contornar essa falta de produto naquele momento. No supermercado, o caso do abacaxi, o cara entrou para comprar abacaxi. Ele que entrou, que era para ele fazer um doce de abacaxi. Pô, você não tem abacaxi, mas eu tenho a polpa para fazer doce lá. Pô, quer dizer, por que você queria? Eu queria para fazer isso. Se é para fazer isso, eu tenho esse outro produto que atende da mesma maneira. Então, ele não tá, se você não consegue vender porque você não tem o produto, tem que buscar subterfúgios e entender o porquê que esse cliente quer de fato aquele produto, aquela exclusividade. Tá? Obviamente que com marcas que as pessoas se apaixonam mais e só querem aquilo, é um pouco mais difícil você conseguir diferenciar isso. Mas quando é um produto, de certa forma, até um pouco mais comoditizado, você consegue encontrar um caminho aí. Tá? Outro motivo, terceiro motivo que esse cliente não está pode ser que ele não esteja comprando de você, tá? Pelo ladrão aqui. O que o ladrão sugere? O que será que pode ser? O cliente diz que não precisa. Esse é o caso de seguro. Muitas vezes, esse é um caso que a gente depara aqui de uma maneira muito frequente, tá? Seguro, o cliente chega e fala, vou olhar o seguro aqui. Putz, esse seguro aqui ficou meio caro. Meu carro está meio velho. Acho que não precisa de seguro, não. Eu dirijo bem, minha cidade aqui não acontece nada, então eu não preciso, não. Então, não tem necessidade, não. Ia comprar uma máquina fotográfica, mas o celular está tirando foto bem, então não vou comprar, não. Não preciso. Tá, o que você precisa fazer quando isso acontece? O cliente foi atrás, por exemplo, você tinha um site de venda de meia, o cara entrou lá para olhar a meia e não comprou, né? Como é que você contorna isso? Você precisa disparar o gatilho mental que esse cara teve no momento dele procurar você. Ele não te encontrou por acaso. É diferente, eu estou andando na rua lá, o cara está andando, quer comprar apartamento? Não estou procurando. Mas se você, por alguma forma, cruzou na sua loja, no seu site, no ambiente de negócio, o cliente já demonstrou que algum gatilho foi disparado para ele ir atrás de você. Né? Eu não vou contratar o seguro porque não preciso não, dirijo bem e tal. Mas por que você cotou? Eu cotei, eu vim olhar porque meu amigo foi roubado semana passada e eu fiquei meio assim, né? Tá vendo? Você despertou aquela imagem que ele tinha quando ele foi atrás. Então, quer dizer, você relembrou ele da necessidade. O cara olhou meia,
Ah, porque ele ia passar lá a lua de mel, era uma viagem, as meias estavam meio velhas, e aí ele precisava comprar meia nova. Ah, então é verdade, eu procurei porque eu tinha esse evento e tal. Então aí você retoma a necessidade do cliente. Isso é uma maneira de contornar, tá? Se de fato ele perceber que não tem nenhuma necessidade, eu cola para dentadura, mas meu dente não caiu, não uso dentadura, é uma coisa praticamente impossível para você conseguir converter essa venda, tá? E o último, o quarto gatilho, o quarto motivo que ele não pode ser que ele não esteja comprando de você, tá? Pela imagem, será que alguém consegue adivinhar? Seu pedido em 5 minutos. Timing. Eu preciso comprar uma meia calça para um casamento agora à noite. Não quero saber quanto custa, não quero saber quem tem, eu quero saber se alguém tem capacidade de me entregar isso que eu estou procurando agora, à noite. Não tem? Não tem negócio. Tá? Então, pelo timing, essa necessidade do cliente ela é muito perecível. Você precisa entender por que o cara deixou de comprar, sendo que você ganhou a confiança dele, você tem o produto que ele queria, ele já mostrou a necessidade de você, mas no timing você não atendeu. Então, a sugestão que eu faço muitas vezes, um primeiro início de negócio, né, você fazer uma pergunta para o cliente que pode eliminar muito essa dificuldade de venda. Perguntar para o cara, primeira coisa, imagina que você é advogado, o cara precisa lá que você analise um contrato para ele. Primeira pergunta que você vai fazer para o cara, para quando você precisa que eu analise esse contrato? Porque se ele te responder uma data específica, você já matou duas coisas que provavelmente ele deixaria de contratar. Primeira necessidade, ele falou, olha, eu preciso disso aí para quinta-feira. Quer dizer, até quinta-feira alguém vai analisar esse contrato, pode ser você ou pode ser o concorrente, mas ele já te falou o que ele vai fazer. Você matou a necessidade. E se ele te fala quinta-feira e você consegue atender na quinta-feira, você já matou a questão do timing, tá? A questão de confiança e produto, provavelmente você já matou nessa etapa aí, tá? Agora imagina que você está saindo de férias naquele dia da reunião e o cara precisa para quinta-feira. Provavelmente você vai acabar tendo que fazer uma opção, suas férias ou aquele trabalho com aquele cliente, tá? Então, outro exemplo é que o cliente vai viajar, preciso do seguro agora, sexta-feira, senão eu vou contratar no primeiro que me aparecer, tá? E não necessariamente é preço, tá? Então, reforçando, não é preço. Quem escreveu preço, errou. Tem muitos subterfúgios antes, até você poder concluir que é preço. Até quando você chega a preços iguais, ele vai contratar de quem ele confiou mais. Tá? Então isso é muito gritante nos momentos de por que o cliente não compra. Tá? Relembrando, então, isso aqui, pessoal, para a equipe de vendas, e na hora de estruturar o negócio, tem que saber de cabeça. Tá? Por que o cliente não pode ser que não esteja comprando? Confiança, número 1. A página, a relação, tem que gerar confiança. Número 2, produto. Você tem que ter o produto que o cara está procurando. E tem que descobrir de forma barata. Não vai investir em milhões de pesquisas, não sei o quê. Cria produto fake. Você está na dúvida, o cliente quer comprar tal e tal marca, cria lá. Né? Tem um caso muito interessante em produto, fazendo um parênteses, tem a tal da fábrica de refrigerante, que uma marca aí que produz geladeira, gastou milhões para investir e construir uma máquina de fazer refrigerante em casa, para as pessoas comprarem. Depois eles viram que o produto não tem mercado. Não deu, e os caras construíram uma fábrica. Né? Então, como é que você poderia hackear isso? Cara, desenvolve uma imagem de máquina de refrigerante, sobe lá nas principais varejistas e vê quanto dá de compra. Comprou, acabou o estoque, não tem. Infelizmente está aqui seu dinheiro de volta, não vou vender e tal. Então, com isso você consegue estimar a demanda também de uma maneira de graça, né? Testando um pouco da paciência e a boa-fé do consumidor. Tá?
Então, teste, se você está com dúvida de qual produto vai dar, teste, tá? Antes de sair construindo milhões de coisas para ver se dá match com o mercado e tal. Necessidade, precisa ou não, foque em lembrar, o cliente lembrava o que fez ele buscar aquilo ou não. E o timing, tá? Talvez começar, tentar descobrir qual é o timing que ele precisa daquilo, é uma das principais forças para você levar ele para concluir a venda, tá? Isso é básico, muitas vezes a gente começa a levantar muitas hipóteses por que o negócio está vendendo ou não está vendendo, e a gente foge um pouco dessa teoria, tá? De estruturar esse raciocínio e entender, e acaba a equipe de um dado, não sei se triste ou já, muitas vezes a equipe de vendas é muito na raça, sem metodologia, sem entender qual a estratégia que eu vou usar, por que esse cliente está assim, é muito empírico, pelo olhar e tal, então organiza isso, né? Num mundo mais digitalizado, onde não tem mais ligação, tem WhatsApp, você precisa conseguir ter inteligência artificial também, você precisa construir essa lógica para poder mapear isso de uma maneira correta e não ir para o caminho errado. Bom, isso a gente falou porque o teu cliente não está comprando, tá? Ele está fugindo por esses 4 motivos, basicamente. Agora, quais são os motivos que fazem esse cara, beleza, eu vou comprar, tá? Aí são muitos gatilhos mentais. Tem diversas formas que vão fazer esse cara pegar e fechar o negócio, tá? Aqui eu não vou passar todos, eu acho que esse curso ele está mais focado em organizações exponenciais. Eu quis abordar isso porque eu acho que é válido e é útil para a galera que ainda não chegou nesse momento de crescer de uma maneira exponencial. Então, para empurrar esse cara a falar, está fechado o negócio, eu tenho que usar alguns gatilhos mentais. O primeiro dele, temporalidade ou escassez. Tá? Isso o pessoal da internet está usando direto. Tá? É só até hoje à meia-noite. Isso aqui é Black Friday. O cara está lá na loja, no e-commerce dele, viu o modelo do tênis, entrega no prazo que ele quer, mas o cara não faz vou comprar. Não, a Black Friday vai acabar. A Black Friday vai acabar. Às vezes, olha que curioso, o preço está até mais caro, né? Mas ele fica com aquela ilusão de que, vai acabar, é hoje, é Black Friday, pode ser que aumente depois, deixa eu aproveitar. Então, temporalidade ou escassez. Tem poucos na unidade, vai acabar o estoque. Isso o pessoal usa de uma maneira muito... que até o cliente já começou a ficar meio escolado, tá? Exclusividade. Olha, isso aqui é só para você, tá? Isso aqui não tem para mais ninguém. Eu falei com o gerente. Isso aqui ele falou que é só para você que ele conseguiu. Autoridade. Então, quando você chega e fala, olha, eu, como expert no assunto, eu te recomendo esse daqui, e se fosse você, eu comprava agora, porque não sei se vai ter amanhã. Então, quando você, como autoridade, afirma isso, o cliente tende a se convencer mais. Inclusão social, isso é quase o dilema das redes. Tá todo mundo usando. Todo mundo usando. Tá vendo ali, aquele cara passou com aquele tênis, olha quanto, quanto a gente está usando. Você não vai ficar sem? Só você vai ficar sem? Aqui nessa rua rouba um carro pra caramba. Só você não vai ter seguro? Esse tipo de carro é super roubado, né? Você vai ficar fora? Então isso tende uma inclusão social muito grande, né? Insegurança e medo, né? Eu preciso contratar isso porque eu tenho medo. Então, isso eu prefiro fazer esse financiamento para ter a casa própria, não sei o que pode acontecer. Então, tem muita gente que se move pelo medo. Curiosidade, o pessoal usa direto, clique aqui para descobrir algo imperdível. Tem uma oferta sensacional, só por hoje, quer descobrir? Curiosidade, o cara vai, quando ele vê já está super envolvido. Reciprocidade, então, esse é um caso da loja de sapato, quando o vendedor desce 30 tipos de calçado, e aí você sente naquela obrigação, fala, putz, o cara teve esse trabalho todo comigo e eu não vou fechar negócio com ele, putz, aí não é legal. Tá? Beleza, pessoal, então isso foram os motivos aqui para ajudar a galera que ainda não está nesse crescimento. Vamos voltar ao nosso curso de organizações exponenciais.